paz do Senhor, amados. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo nessa hora, nesse momento que você vai estar vendo este vídeo, em nome de Jesus. Gostaria de trazer hoje aqui um assunto no nosso canal. Gostaria de trazer um assunto muito importante, um assunto que ele faz toda a diferença em nossas vidas. É sobre os desejos da carne, sobre os desejos humanos, sobre os desejos que temos. Muitas vezes a gente tem que lutar contra todo o tempo. Às vezes as coisas não estão indo bem, as coisas na vida da gente vai indo mal. Por que vai indo mal? A gente indaga, por que tá ruim? Às vezes você diz assim, ó, eu tô orando, eu vou na igreja, eu peço à irmã de oração que ela ore por mim. Tudo isso você indaga. Você indaga por que Deus está vendo e não faz. Amados, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, ela é uma palavra para ser colocada em prática. A palavra de Deus é um manual, onde a gente lê, a gente aprende e a gente coloca ela em prática. A palavra do Senhor, eu quero que você saiba que ela não dá resultado só de você fazer uma campanha de um capítulo, viu? Não dá resultado. Tem gente que fala assim, eu tô fazendo 7 dias do Salmo 91, de todo dia ler o Salmo 91. Mas o Salmo 91, só você ler o Salmo 91, não significa que o mal vai sair de sua vida. Não significa que 1000 queiram ao seu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. O que significa que vai ter resultado na sua vida é você colocar, por exemplo, o Salmo 91 em prática. Você, nós temos que colocar o quê? A palavra de Deus em prática. Não adianta só a gente ouvir, não adianta você procurar alguém que ore ao seu favor, não adianta você procurar um profeta, não adianta você procurar alguém que ora bem, que expressa bem. Mas eu quero dizer para você nessa hora o que faz a diferença. Por exemplo, o Salmo 91, os primeiros versículos do Salmo 91, o que diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então o restante do Salmo é promessas. O restante do Salmo é garantia de Deus. Deus garantindo para aquele que dá ouvido à sua palavra. Olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, aquele que vai habitar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, vai esconder em Deus, a sombra do Onipotente, você pode descansar. Na sombra de Deus, você pode descansar. Quando você está em Deus, você esconde a sua vida em Deus, aí você pode descansar. Porque a sombra do Onipotente, nela você pode descansar. Então, o segredo da palavra de Deus é você colocá-la em prática. Eu sou a pastora Eleusa, pastoreio igreja já há alguns anos, juntamente com meu esposo, pastor Amarildo Rodrigues, e a gente tem lidado com muitas situações. E hoje eu gostaria de falar com você sobre o que a Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. A palavra do Senhor, ela vai dizer sobre os frutos da carne. A Bíblia diz sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito. Muito importante isso. Fruto da carne e os frutos do Espírito. Como eu disse que nós devemos então cumprir com a palavra de Deus, que nós devemos não só ser ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, aí teremos o efeito da palavra de Deus em nossas vidas.
Então, a Bíblia vai falar aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a seguir, sobre os frutos do Espírito. Primeiro vem o da carne e depois o fruto do Espírito. Como assim fruto da carne e fruto do Espírito? Os frutos da carne são os desejos da natureza humana. É aquilo que a natureza humana deseja. São os desejos da vida. São os desejos que a sua natureza humana pede. Agora, vem aqui comigo. Quais são o que a natureza humana pede? O que a natureza humana quer? Medita aí com você. Fala aí para você mesmo. O que é que a sua natureza humana tem pedido para você? O que a natureza humana tem levado você a desejar? Porque são desejos, são vontades, são paixões, são querer. São isso. E a gente tem aquela facilidade de querer aquilo que os olhos vê. Olhos o quê? Olhos humanos. Onde o teu olho humano, aquilo que o teu olho humano vê. Aí você quer. Aí você quer. E a palavra do Senhor vai dizer aqui sobre os frutos da natureza humana e os frutos do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que habita na vida do ser humano. E a Bíblia fala que nós não devemos ceder aos desejos carnais ou aos desejos humanos. Nós temos que viver uma vida em espírito. Aquilo que o Espírito nos leva a querer, a desejar. Porque a Bíblia fala que o Espírito e a carne, elas são opostas. O Espírito e a carne são opostos. A Bíblia diz que eles guerreiam entre si. Eles são inimigos, preste atenção. Aqui em nós tem o Espírito e tem a carne, os desejos da carne, que nos leva a guerrear. Existe uma guerra dentro de nós. Você sabe quando você quer fazer algo que você sabe que é pecado, a sua consciência, parece que a sua consciência fala assim, isso não pode, isso é errado, eu não poderia fazer isso. Mas aí você olha que aquilo vai te dar prazer. Aí você decide o quê? E tem outra voz que diz assim, não faça. Não faça isso. Isso vai vir consequência. Aí você até pensa nas consequências. Você lembra da consequência? Você pensa nas consequências. Mas o desejo fala mais alto. Ou seja, o desejo dos seus olhos, humano. E a Bíblia diz assim, não viveis nos desejos da carne. Não viva segundo os desejos humanos. Eu digo para você que os desejos humanos é um laço para as nossas vidas. É um laço para as nossas vidas. A Bíblia diz que a carne, ela nos leva a desejar tudo que é dessa vida, que é pecado, que é contra Deus. Mas os desejos do Espírito, ele nos impele para Deus, para aquilo que é santo, para aquilo que é puro. O Espírito volta para Deus, mas a carne, ela quer tudo que está nessa vida. Tudo que você pode usufruir. Vamos ver? Gostaria de ler, tá aqui a palavra de Deus. E eu gostaria, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A Bíblia diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. E ela é apta para discernir os pensamentos do seu coração. A intenção do seu coração. Agora eu quero ler aqui, ó. O que a Bíblia fala? Primeiro eu vou deixar um vídeo. Esse vídeo nós vamos falar sobre os desejos humanos, da natureza humana, que são os desejos carnais. Depois em outro vídeo,
a gente vai falar sobre os desejos do Espírito. Amém? Olha aqui, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, está dizendo assim, ó. Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festas desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Você viu que coisa? Você viu que coisa? Quem pratica os desejos humanos, os desejos carnais, os desejos humanos, a palavra diz assim, ó, não herdará o reino de Deus. E eu estou aqui para dizer para você, para te animar, tanto você quanto a mim, para lembrar você, para chamar a sua atenção. Ei, você que está me ouvindo, não ande segundo os seus desejos. Eu disse e vou repetir, é laço. É contra a Bíblia, é anti a palavra de Deus, é o contrário da palavra de Deus. E eu digo para você, tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus, Ele nos instrui é para o bem. Por isso que as coisas de Deus têm limites, têm regras. Tudo que não tem regra é destruição. Tudo que passa do limite é destruição. Em toda a nossa vida a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter regras, a gente tem que ter limites. Põe limite na sua vida, porque senão você será limitado pelo pecado, que o salário dele é a morte. Primeiramente, quais são os desejos humanos, da natureza humana, que a Bíblia diz para você não viver segundo a natureza humana. Por que está acontecendo coisa ruim na sua vida? Por que você está indagando de tanta coisa que não está dando certo? Vamos ver o que é. Por que você diz assim, esse Deus é tão poderoso, por que ele não faz? O problema será que está em Deus? Ou será que está em nós? O problema será que nós não estamos desobedecendo a Deus? Porque obediência a Deus é para o nosso bem. Obedecer a Deus é para o seu bem. É como uma mãe e um pai, quando ele proíbe um filho, uma criança, que ela não tem consciência de que algo é prejudicial. A mãe vai lá, tira do lugar, dá uns tapinha, corrige, diz, não faz mais isso. Assim a Bíblia diz que ele corrige, que Deus, ele corrige, ele castiga e corrige aquele que ele tem por filho, aquele que ele ama. Então, vamos ver sobre a natureza aqui, que a Bíblia está dizendo sobre a natureza humana. Você enquadra em alguma dessas naturezas? Será que você enquadra em alguma dessas naturezas? Preste atenção. Aí você vai saber se é consequência que você está vivendo dos erros. São consequências? Ou é porque Deus não está olhando para você? Ou é porque Deus é ruim? Eu digo para você que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é zeloso e que Ele te criou para o seu amor, para o amor dEle. Você é o amor de Deus. Amém? Preste atenção, está enquadrado nisso aqui? Olha, os desejos da natureza humana são claros. Primeiramente, imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Isso tem alguma coisa a ver com você? O que é imoralidade sexual aqui pode falar? Aqui fala todo tipo de pecado sexual. Aqui fala sobre prostituição. Aqui fala sobre fornicação. Aqui fala sobre adultério. Aqui fala sobre
uma vida sexual desregrada, coisas que a Bíblia não permite e a pessoa pratica. Todo tipo de pecado sexual aqui fala imoralidade. Porque essa versão fala imoralidade, mas tem versão que fala prostituição. Outra versão fala o adultério. Aonde está a diferença de adultério e de prostituição e de fornicação? Eu quero dizer para você, o adultério é o quê? O adultério é uma vida, como que se diz? Uma vida, alguém que tem uma vida, um relacionamento amoroso fora do casamento. Que alguém tem um amante, alguém que faz sexo com alguém que não é do seu cônjuge, não é sua esposa, não é seu esposo. Chama-se traição. Traição é adultério. Adultério é traição. Quando você trai seu cônjuge, quando você trai sua esposa, quando você trai seu esposo, isso é adultério. Quem pratica essas coisas, a Bíblia diz, não herdará o reino de Deus. Por isso que nós temos a oportunidade de arrepender e deixar de praticar e se voltar para Deus. Imoralidade sexual serve para prostituição. O que é prostituição? A prostituição, ela está enquadrada naquela pessoa que pratica o sexo por dinheiro. Trabalha nesse ramo, que vive na vida sexual por dinheiro. Isso é prostituição. E a fornicação. A fornicação é aquela pessoa que não é casada, que não tem nenhum relacionamento com ninguém, são solteiros, mas vive uma vida de prática sexual fora de um casamento. Porque o sexo fora do casamento, biblicamente, é pecado. Mas hoje nós vivemos uma vida, hoje nós vivemos um tempo que os valores estão invertidos. Hoje nós temos aí meninas, crianças de 13, de 12, 14, 15, 16 anos já na vida, praticando a vida sexual ativa. E muitas vezes no colégio, a menina, se ela é virgem ainda, ela passa a ser um alvo de chacota. Eu quero dizer para você, se resguarde. Não se desvalorize, não. Porque o sexo fora do casamento ele vai atrair maldição para sua vida. A Bíblia fala assim, que não sabe você que faz sexo com a prostituta, você faz uma carne com ela. E olha aqui, para você que tem uma vida sexual com qualquer pessoa. Muita gente tem espírito de demônio, tem maldição na vida. E você que pratica o ato sexual com uma pessoa, tudo que a pessoa, você vai fazer uma carne com ela, tudo que aquela pessoa tem passa para você. E tudo que você tem passa para a pessoa. Então muitas vezes você pega uma pessoa que ela é cheia de demônios. E aquele demônio vai entrar na sua vida, aquela maldição, biblicamente vai entrar na sua vida. Por quê? Biblicamente, porque você vai fazer uma só carne com ela. Então, muitas vezes, você está sofrendo maldições na sua vida, porque você fez uma carne com alguém endemoniada, que traz uma maldição na vida. Então, não faça isso. Não faça isso. O sexo, biblicamente, eu não estou dizendo o que o mundo hoje acha, porque o mundo é contra Deus. Os desejos humanos é contra Deus. Os desejos da carne é contra Deus. Aí a carne quer o sexo. Qualquer jeito, fora do casamento, com outra pessoa, enjoou da esposa, enjoou do esposo. Então uma experiência fora do casamento está trazendo maldição para sua vida. Está abrindo uma porta de maldição para sua vida e também para sua família. Não faça isso. Isso é desejo da sua carne. Não faça isso. A Bíblia manda dizer. O que mais que a palavra do Senhor diz? Impureza. Será que isso tem alguma coisa a ver com você? Será que tudo que você está praticando está trazendo pureza? Ou está trazendo impureza para a sua vida? Se estiver trazendo impureza, Deus é puro. Deus é santo. E quem é que trabalha na impureza? É demônios. São demônios. São as maldições. Então não viva isso. Não faça isso com a sua vida. Viver uma vida impura.
E aqui diz mais sensualidade, viu? Será que isso diz alguma coisa para você? Sensualidade? Principalmente mulher. Antigamente era mulher, mas hoje não. Hoje eu tô pegando os dois. É homem, é mulher, tudo querendo o quê? Sensualidade. Serem sensuais. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe duas coisas que não andam juntas? É a sensualidade e a espiritualidade. Quem anda em espírito com Deus, no espírito de Deus, não tem sua sensualidade. A mulher, principalmente a mulher, quanto mais sensual, ela quer o quê? Muitas vezes a mulher, ela faz um mover, um ribuliço de tanta coisa, não para ela mesma. Você já viu que a maioria das mulheres não faz para elas mesmas? Ela faz para outras verem, para os outros verem, para chamar a atenção, para causar cobiça. Mulher, não faz isso não. Quando você é um alvo de cobiça, quando você está sendo um objeto, você se torna um objeto de cobiça, você está fazendo alguém praticar o pecado da cobiça. A Bíblia diz assim, aquele que olhar e cobiçar já praticou o pecado. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Não é isso que o Senhor quer. Então eu digo para você, mulheres, nós que somos mulheres, não vamos desvalorizar não. Eu vou tratar de valorização da mulher em outro vídeo, porque senão fica muita coisa para tratar no vídeo só. Nós vamos tratar sobre isso. Sobre o valor da mulher. Que as mulheres estão muito se desvalorizando por causa de um relacionamento, por causa de um amor, de uma paixão. Nós vamos tratar disso depois. E então, não cometa o quê? Sensualidade. Homem também quer chegar, ser sensual, chegar abafando. Sabe o que é isso? Os desejos humanos. Desejo da natureza humana. Porque quando você não quer viver a natureza humana, você quer viver uma vida em Cristo. É tudo diferente. Tudo diferente. É uma maneira santa, que nós vamos trazer isso em outro vídeo também. Porque é muita coisa para um vídeo só. Então me segue nesse canal. Dá um like para ajudar a minha mensagem, essa mensagem chegar a alcançar muitas almas, porque hoje em dia muitas almas estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Muitas almas estão precisando de ouvir a verdade, porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará, diz a palavra do Senhor. Aqui, ó, idolatria. Será que tem alguma coisa com você? Idolatria. A idolatria é abominação para Deus. O Senhor diz assim, minha glória não dou para ninguém. A palavra do Senhor diz assim, ó, somente o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá, somente. Você colocou outra coisa, ou alguém, ou qualquer coisa, no lugar de Deus, ou acima de Deus, é idolatria. Os idólatras, a Bíblia diz, está escrito, não herdarão o reino de Deus. Somente o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Aí você pode falar, não, eu tenho a minha imagem aqui, mas eu não idolatro. Não, a imagem não pode fazer nada na sua vida, mas Jesus pode, Jesus é vivo. Jesus ressuscitou, nós temos um Deus que Ele é vivo e que cuida de nós. 24 horas. Ah, não, então eu não mexo com idolatria. Você pode dizer, pastor Eleusa, eu não mexo com idolatria. Deus me livre, eu não tenho imagem, para mim é Jesus mesmo, para mim é Deus mesmo. Mas será que você não tem idolatrado alguém? Abre os seus olhos para isso, queridos. Será que você não tem idolatrado um filho? Tem gente que idolatra o filho. Ele é tão apegado que ele chega a idolatrar e não percebe. Tem gente que idolatra o marido. Tudo em prol do marido. Eu oro, eu recebo gente o tempo todo. Eu recebo ligações o tempo todo de mulheres. Todas as situações que você pensar. Todas as situações. Eu quero entrar nesse assunto com as mulheres. A gente tem muito que conversar. Amém? Aí você pode falar, quem é você para estar lidando com esse assunto? Eu só tenho 38 anos que eu faço a obra de Jesus. Com a maior paixão do mundo. E isso tem me trazido uma experiência. Tanto através da palavra de Deus, quanto
de milhares de pessoas que a gente lida diariamente, que eu lido diariamente e vejo a mesma história se repetindo. É principalmente as mulheres. Mais são as mulheres. Hoje nós temos umas mulheres doentes emocionalmente, que não têm condições, estão perdendo o equilíbrio, estão perdendo a coragem, a força e caindo em todo tipo de atrocidade, todo tipo de destruição por não saber agir em muitas situações. Então, não idolatra uma paixão, um amor, um marido, uma mulher, um filho. Não. Primeiramente Deus. Depois vem sua família. Depois de Deus acima de tudo. E depois você vem com a sua família, que é bíblico. Não adianta você amar outra pessoa fora da sua família primeiro, porque é antibíblico. Primeiro Deus, segundo família. Amém? Então, aí depois, a Bíblia diz, depois da idolatria, feitiçaria. Sabe quando você está naquela situação ruim? Muita gente, às vezes ele procura a feitiçaria, feiticeiros, que faz trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, para querer receber isso, fazendo pacto, pagando para fazer oferendas para isso, para aquilo. É demônio. E quem mexe com o demônio, Deus não vai estar na questão. E o demônio, ele não pode abençoar ninguém, ele já é condenado, ele já é sentenciado. Eu digo para você, não mexa com as trevas, não mexa com o espírito de trevas. Nós temos um Deus que pode entrar na sua vida e te abençoar em qualquer situação que for. Outra coisa, hostilidade. Tem gente que é hostil, tem gente que é ruim. Não seja ruim, porque o nosso Deus é bom. Você pratica hostilidade. Você é hostil com as pessoas, até com os animais, Deus não agrada. Aí você pergunta, por que eu não tenho recebido minha bênção? Por que não acontece comigo isso? Eu queria tanto. De repente, tem sido hostil. Não seja hostil. Aqui o Senhor está dizendo. Aí ele diz assim, discórdias. É algo que traz uma maldição tremenda. É a pessoa que causa a discórdia. Se você é aquela pessoa que joga lenha na fogueira, eu digo para você, você está atraindo para sua vida um problemão. Você está bloqueando as bênçãos de Deus na sua vida. Tem gente que quando vê uma fofoquinha, em vez de ir lá apaziguar, levar a paz, não, tranquilo, que é isso, não faz isso não, e não, isso vai passar. Não, tem gente que vai pondo lenha na fogueira, vai falando, é isso mesmo, ele falou, ela falou, parte pra cima, deixa de ser bobo. Faz isso não. Isso é maligno, isso é da natureza humana, e as coisas humanas é contra Deus, ela briga contra as coisas de Deus. A natureza humana, ela é contrária à natureza de Deus, do Espírito de Deus. Não atrai essa maldição para sua vida. Seja bondoso, longânimo, aquele apaziguador. Deus ama o apaziguador. Ciúmes. Sabe as pessoas ciumentas? Eu sei que muitas vezes não é fácil. Às vezes acontece da gente sentir o ciúme. Mas controle esse ciúme. O ciúme é tão terrível. Lá em Eclesiastes diz assim, ó. O ciúme é duro como a sepultura. Você já viu o quanto o ciúme é duro? O ciúme que bate assim, você tem a pessoa fica disposta a fazer qualquer coisa por ciúme. Qualquer coisa assim, de maldade. De maldade por ciúmes. A pessoa hoje está o quê? Mais está acontecendo? Matando por ciúme. Relacionamento acabou. Às vezes até namoro, não é um casamento. Às vezes é só um relacionamento amoroso, sem compromisso assim, de casamento. Aí a hora que a pessoa chega e fala, não, eu não quero mais, não dá mais. Aí, hoje em dia, o que está acontecendo? A gente vê diariamente nos noticiários, morte. Mata porque prefere matar do que ver a pessoa com outra pessoa ou viver sem essa pessoa. Isso é ciúme. Só de imaginar a pessoa com outra alguém, a pessoa tem coragem de matar. Sabe que é isso que está por trás dessa natureza humana? É o maligno, inimigo de nossas almas. Porque as coisas de Deus não é isso. O amor que vem de Deus não traz isso para nós.
Agora, a próxima coisa, acessos de raiva. Sabe aquela pessoa que tá tudo bem, de repente ele supita aquela raiva e vai pra cima de você e xinga e fala, e se você não tomar cuidado, ele até te enfrenta, ele te ofende, ele te agride, ele pode até te agredir fisicamente. É os acessos de raiva. Isso aí é da natureza humana. E o maligno em cima falando, parte pra cima mesmo, parte pra cima. Quantos maridos não têm batido, né? Não têm feito isso com mulheres têm sofrido agressões físicas, verbais, né? Então é o acesso de raiva que a Bíblia aqui está dizendo. E depois diz assim, ó, ambições egoístas, pessoas ambiciosas, só pensa em si mesmo, tá disposto a fazer qualquer coisa para se dar bem, não importa passar por cima do outro, de quantas pessoas é necessário. Não seja assim, porque quanto mais ambicioso você for, uma ambição egoísta, você vai atrair maldições e vai atrair tudo que é contrário para sua vida. Vamos ver outra coisa aqui. Dissensões. Deus não agrada da dissensão, isso é da natureza humana. Onde a pessoa brigona, barraqueira, onde chegou é briga, onde chegou é dissensão. É um pra lá, um pra cá, é briga e aí vem a dissensão. Não tira isso da sua vida. Ou não tira isso da sua vida, não. Eu quero dizer, não faça isso. Tira isso da sua vida. Não seja uma pessoa de dissensão. Seja uma pessoa que leva a amizade, o amor, né? A união. Porque isso vem de Deus. Tá terminando aqui. Dissensões, divisões. Pessoas que entram aqui. Tem gente que ele chega já dividindo tudo. Se ele entra para uma igreja, ele chega, ele assola a igreja. Ele põe um irmão contra o outro, põe o pastor contra as ovelhas contra o pastor. Se é na família, põe a mãe contra o pai, o irmão contra o irmão, a sogra contra a nora, contra o genro contra o sogro. E vira aquela coisa. Tem gente que ele tem isso na vida dele, de divisão. Aonde ele chega, ele divide. Não faça isso. Nós temos que chegar para quê? Para juntar, para multiplicar, para aumentar. É isso que a palavra de Deus quer que sejamos. Invejas, tá escrito aqui, ó. Invejas. Tem gente que é invejoso. Ele é invejoso, ele pode ter o que for, mas quando ele olha na vida do outro, ele tem inveja. Tira isso da sua vida. A inveja traz ruína tanto para quem sente, quanto para quem está sendo invejado. Não seja invejoso. E a inveja ela é tão terrível, sabe por quê? Porque ninguém admite que é invejoso. Você já viu isso? Ninguém admite. Você já admitiu? Fala, nossa, eu sou invejoso. Eu tenho inveja do fulano, do ciclano. Geralmente a pessoa quer esconder. Mas você pode esconder do ser humano, mas chega para Deus e diz, Senhor, eu tenho inveja comigo. Tira esse espírito de inveja. Porque o espírito de inveja adoece os ossos, apodrece os ossos. Não faça isso com sua vida. Isso é da natureza humana. E nós temos que andar segundo o Espírito de Deus. Outra coisa, bebedeira, ei! Bebedeira, será que falou com você? Bebe uma, aí depois, não, só uma para esquentar ou para não sei o quê. Sempre começa com uma, né? Claro, sempre vai começar com uma. Senão não chega a 20ª, 30ª, 50ª, não chega. Então, tudo começa pelo começo. Bebedeira, a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Então, o que você está atraindo para a sua vida com essa bebedeira? Tem gente que perde família, perde emprego, perde caráter, perde a moral, perde tudo por causa da bebedeira. Fica livre disso, pede o Senhor para te livrar desse vício. Porque tem pessoas que já é viciada, já é alcoólatra, mas não admite. Não, eu bebo socialmente e se eu não quiser beber, eu não bebo. Mas quando é para dizer assim, é para não beber mais, aí que a pessoa vai ver que ele não dá conta mais de ficar sem a bebida. Isso é da natureza humana. A natureza humana é ruim, irmãos. É ruim. Mas a natureza de Deus é maravilhosa. Sai da sua natureza e viva a natureza do Espírito de Deus. Vamos ver aqui. Então sai da bebedeira. Festanças desregradas.
Festa, só vive em festa. Procura todo jeito de festa. Aí na festa não pode faltar o quê? O que não pode faltar lá? Vamos ver o que não pode faltar lá? A latinha. De quê? De Guaraná? Não. Da cervejinha, né? Da cervejinha. Da geladinha. Né, compadre? Compadre, nós fica junto mesmo. Leva a caixa de isopor que eu levo os fardozinhos. Faz isso com a sua vida, não. Festança desregrada é festa sem parar. E essas festas, em vez de ser para edificação, é para condenação, é para destruição, é para bebedeira, é para adultério, é para falar mal dos outros. Não faça tais coisas. Não pratique tais coisas. A Bíblia fala pecado igual a estes e os demais pecados. Quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vou falar amém não, porque amém é uma palavra que você confirma. Quando você fala amém, você está confirmando algo. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, foge dessas coisas. Foge dessas coisas porque é pecado. Foge dessas coisas porque é natureza humana. Não, é beber, não pode embriagar. Quem é que vai beber? Primeiro, ele para embriagar ele tem que beber. Ninguém embriaga sem beber. Aí ele vai tomando um pouquinho. Você já ouviu aquele ditado? Depois que saiu aquele ditado assim, que tá de fogo, a pessoa tá de fogo, nunca mais ninguém bebedor. Tá sempre todo mundo de fogo, né? Então, eu tô rindo aqui, mas não é de brincadeira. A palavra de Deus é séria. A palavra de Deus é muito séria. Por isso que a palavra do Senhor fala, aquele que pratica as minhas palavras. Por isso que o Senhor diz, aquele que ouve e obedece às minhas palavras são bem-aventurados. Para você ter uma vida abençoada, para você ter uma família, um casamento, seus filhos abençoados, tira seus filhos disso. Uma coisa da natureza humana, qual que nós não lemos aqui e fala assim, esses pecados e outros pecados. Um dos pecados, que aonde tem esse tipo de pecado, a família toda perece, tanto a pessoa quanto a família. Vício das drogas. Vício das drogas. Muitas vezes a pessoa que está viciada nas drogas, nem a pessoa não quer mais. Olha, sabe por que eu digo isso? Eu, como pastora, eu já lidei com muita gente para serem libertos, tanto orando quanto jejuando, lendo a Bíblia com eles, acompanhando a abstinência, levando para casa de recuperação, para clínicas, né? E tem lutado e pelejado. Às vezes a pessoa chora, homens, mulheres. Agora pegou toda a classe social, idade, tudo. Às vezes a gente lida com crianças já viciadas. Não quer, mas não dá conta de sair mais. Por isso que eu digo, é laço. Sai disso. Sai dessa vida, porque é laço. O que Deus tem para você é uma vida abençoada. É uma vida de libertação, é uma vida de paz, de amor, de alegria, de bondade, de longanimidade, de benignidade, de mansidão, de temperança, de domínio próprio. Amados, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que ele entra na guerra por você, pela sua família. Quantas pessoas hoje estão numa situação que não dá conta de voltar mais, que nem pode responder por elas mesmas, porque tua cabeça já não tem mais o controle, porque os vícios não deixam mais, a prostituição, a pessoa não quer viver na prostituição, mas está ali sempre praticando a prostituição, a fornicação. Muitas vezes a pessoa entra no adultério e ele fica entre a cruz e a espada, segundo o ditado, sabe que está no erro, sabe que tem a família, mas não dá conta de deixar a amante, não dá conta de deixar a outra. Quantas pessoas que eu tenho recebido para estar conversando, para estar dialogando, para estar orando, porque no caso desse é oração. Muitas vezes a mulher que o marido está envolvido com outra, o marido chora, fala, eu sei que está errado, você não merece isso, mas eu estou apaixonado e não aguento ficar. Você lembra de Sansão? O que destruiu Sansão? Foi uma paixão por uma prostituta, o nome dela é Dalila.
Foi essa paixão por esta mulher que era contratada. Não era nem um amor sério. Só ele que amava, a mulher só estava cumprindo um trabalho dela por dinheiro. Não faça isso com sua vida. Foge dos seus desejos. Vai buscar a Deus. Pergunta a Deus o que Deus tem para sua vida. Pergunta a Deus o que é que Ele tem preparado na sua vida. Porque o que Deus preparou para nós é maior do que aquilo que a gente pensa. É maior do que os nossos desejos. Os planos de Deus são maiores que os nossos planos. O que Deus pensa ao seu respeito é pensamento de paz, é pensamento de vida eterna, é pensamento de vitória, é pensamento para te dar o fim que você espera. Amém? Que Deus possa te abençoar, senão vai estender mais. Eu quero dizer para você, se inscreva no meu canal. Eu vou estar trazendo assuntos que eu tenho lidado diariamente como pastora, que é o assunto de relacionamento. Relacionamento todo jeito. Relacionamento amoroso, todo jeito. Tem sido uma tragédia. O inimigo tem entrado nessa questão, nessa causa. E nós vamos estar juntos. Nós vamos orar. Nós vamos orar e Deus vai jogar por terra nessa questão e todas as questões que não é de Deus, na sua vida, na minha. Jesus vai nos acudir, Jesus vai nos socorrer e a vitória é nossa. Pai, abençoa essa vida que está ouvindo esse vídeo. Pai, essa pessoa que chegou até aqui nesse vídeo para receber a oração. Eu peço, Senhor, visita essa pessoa agora. Pai, visita essa pessoa agora. Visita essa pessoa agora. Dá um livramento hoje. Muda o coração dessa pessoa. Ajuda essa pessoa que não tem mais domínio, que não tem força de sair dessa situação, mas o Senhor é a força dele e dela. O Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa esta vida para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu creio na sua vitória. Eu creio. No próximo vídeo, eu vou estar falando sobre os frutos do Espírito. Para onde que o Espírito Santo nos leva? Aí está a nossa bem-aventurança. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fica na paz.